Qual o cronograma de pagamento do São Paulo referente ao Marcos Antônio, que teve o seu empréstimo, ou melhor, a sua compra em definitivo, o seu novo contrato anunciado? Crespo quer testar uma nova dupla de ataque em algumas ocasiões. Vou trazer esses detalhes, mais bastidores políticos e muita informação também sobre o Tricolor Paulista nesta sexta-feira. Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro deste canal para ter conteúdo exclusivo, são vídeos exclusivos, bastidores e muita informação. Tenho certeza que você vai gostar demais, principalmente do segundo plano. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. Bora trazer as informações do Tricolor. Primeiro, aquelas informações mais rápidas. O São Paulo anunciou o fim das categorias Sub-18 e Sub-20 do basquete. Há pouco tempo, o São Paulo já tinha anunciado o fim das atividades do basquete e a alegação desta vez, agora com a gestão maciça, é de que tem que economizar os valores, algo em torno de 2 milhões na alegação do São Paulo anualmente, e porque também não faz sentido você ter categorias de base de esportes que você não tem um time profissional. Então essas são as alegações para que acontecesse o encerramento das atividades. Há 2 anos o São Paulo anunciava a contratação do atacante André Silva, e nesses 2 anos eu trago aqui para vocês a seguinte reflexão: vocês acharam que a contratação do André Silva foi boa ou não? Quero saber aí de vocês nos comentários. Lá na Rússia teve um confronto entre Medin Cotias. O CSKA enfrentou o Krasnodar, o CSKA de Matheus Reis, aquele ex-lateral esquerdo do São Paulo, Matheus Alves e Henrique Carmo. O Matheus Reis foi o único que começou como titular, Henrique Carmo e Alves entraram no decorrer do jogo. Do outro lado tinha o Diego Costa, que atuou como titular, e o Vitor Tormena no banco de reservas, e com o gol do Alves, o CSKA conseguiu uma vitória importante. Bora trazer mais detalhes agora sobre a renovação do Marcos Antônio. O São Paulo anunciou a renovação do Marcos Antônio, né? Aquele prazo de contrato até 2030, aquilo que você já sabe, é o máximo permitido pela legislação brasileira. Nas redes sociais, o clube divulgou um vídeo especial do jogador e valorizou a importância do meia como motor da equipe. E aí teve aquela... Eu trouxe para vocês que o Mineiro participaria desse anúncio, falei que teriam ali uma grande marca de carros ali a brincar com essa questão de motorzinho, e foi mais ou menos nesse sentido que aconteceu esse anúncio, um bom roteiro, foi bem legal esse anúncio. Só que aí agora, né, como é que vai funcionar a compra do Marcos Antônio? Vou trazer todos os detalhes para vocês, tá? Do que me passaram, vai funcionar da seguinte forma: o São Paulo terá o valor total que arcar com 4,2 milhões de euros, o que dá 27,1 milhões de reais. O São Paulo dividiu esse pagamento em 4 parcelas iguais, num valor de 1.050 mil euros, 1 milhão e 50 euros, melhor dizendo, o que dá algo em torno de 6,7 milhões na cotação atual. A primeira parcela será paga em setembro deste ano. Então, quando chegar esse prazo, inclusive na data do meu aniversário, aliás, no mês do meu aniversário, o São Paulo terá que fazer a primeira parcela, enquanto as demais parcelas serão pagas em 27, 28 e 29. Então, é desta forma que foi fechada essa compra do Marcos Antônio junto à Lazio. Então, quando o São Paulo terminar de pagar o Marcos Antônio, vai ser no seu último ano de contrato. Você gostou do anúncio do Marcos Antônio? Gostou também desse modelo de negócio que o São Paulo adotou? Para mim foi barato, o São Paulo foi bem nesse acordo, acho que está tudo certo, gostei bastante, quero saber a sua opinião nos comentários, tá? O Gustavo Zarabelli, ou melhor, Zabarelli, jovem de 17 anos que esteve inscrito na última copinha, acabou indo também lá para a Alemanha para fazer o intercâmbio. O São Paulo tem esse intercâmbio de Stuttgart e também de São Paulo. O Zabarelli, ele está sendo observado por algumas equipes do futebol europeu. Especificamente Porto, Ajax e também o Barcelona estão de olho na situação do meio atacante. Ele tem 17 anos, seu contrato vai até dezembro de 28, aliás, no meio do ano de 28 com o São Paulo, inclusive seus agentes já tiveram conversas, encontros com o Deco, que é dirigente do Barcelona.
é bem possível, pode acontecer uma proposta oficial, mas lembrando que o atleta só poderá sair do São Paulo quando ele completar 18 anos. O São Paulo, neste momento, afirma que não há nenhuma negociação por uma renovação de contrato, até porque entende que ele já tem vínculo até 2028 e tem um vínculo maior, que é bem provável que este ano o São Paulo opte e espere que ele faça uma maturação no sub-20, que ele comece a fazer uma transição, um primeiro ano de transição para o sub-20, para quem sabe no ano que vem já começar a ter um pouco mais de destaque, já quem sabe ser um dos nomes da copinha do ano que vem com a camisa do São Paulo, e aí sim o São Paulo já começar a debater, quem sabe, uma renovação contratual, a depender muito também da próxima gestão que vai estar. Mas neste momento não deve estar em pauta da gestão Maciz, que está agora cuidando também da base, de renovar o contrato desse jogador, que é visto como muito talentoso internamente. O pessoal fala bastante, de maneira bastante positiva dele. Eu quero saber de você nos comentários. Conhece o jogador? Já ouviu falar dele dentro do São Paulo? É um jogador que a galera bota no clube. Teve reapresentação do elenco na quinta-feira, né? Os jogadores fizeram ali alguns trabalhos físicos, alguns foram para o campo. O Luca, ele treinou normalmente, tá com o elenco no campo. Então ele está livre das dores que estava na coxa esquerda, então é bem possível, bem plausível que ele esteja à disposição para o confronto contra a Chapecoense, que vai ser no dia 12 lá no estádio do Canindé. Obviamente a sua utilização ou não ficará muito a cargo do técnico Hernan Crespo. A expectativa é dele ser utilizado, até eu não descarto a possibilidade dele acabar voltando para o sub-20 para jogar um jogo pelo menos antes desse confronto contra a Chape. Tá? E o Moreira também treinou normalmente, tá? Ele foi liberado na quinta-feira, e hoje também ele treinará normalmente. Ele foi liberado da preparação física, então agora ele está a cargo do técnico Hernan Crespo. Ele vai evoluir fisicamente, até acho que ele não deve estar disponível contra a Chape, apesar de ele já estar no bid e já está inscrito, inclusive, no Campeonato Brasileiro. Mas vamos ver, se o Crespo querer utilizá-lo, querer levar pelo menos ele para o banco de reservas, pelo menos o Moreira será a opção agora para a sequência da temporada. Lembrando que o Moreira rescindiu seu contrato de empréstimo com o Porto, está no bid, está registrado também no Brasileirão, e aí agora vai depender do Crespo que quer utilizá-lo, tanto quanto lateral direito como também como volante. A expectativa é bem legal para que ele possa também atuar nessa nova função no meio-campo. Como é que está a sua expectativa para o Moreira? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Algumas informações importantes sobre bastidores. O Crespo, ele quer testar em algumas partidas André Silva e Caleri juntos. Por mais que o Crespo ele entenda que o André possa ser um 9, por muito tempo foi esse 9, ele entende que agora nesse sistema de jogo com dois atacantes, André Silva e Caleri têm boas possibilidades de atuarem juntos em alguns momentos. Ele até chegou no jogo contra o Santos, né, no Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, a jogar com Caleri e Tapia. E ele entende que o André Silva pode ser um complemento importante, tanto para o Caleri ou como também para o Tapia. Em alguns momentos que ele quiser rodar o elenco, ele pode fazer um ataque formado por Tapia e André Silva. Ele gosta muito do André, foi um homem de confiança dele na temporada passada, e ele entende que nesse sistema de jogo o André pode se dar muito bem. É óbvio que ele adora o Caleri é o seu capitão, é o seu camisa 9, é o seu titular. Só que o André pode acabar sendo um revezamento importante para o Luciano, porque o Crespo, ele tá cada vez mais confiando menos no Ferreirinha, porque o Ferreirinha, na visão do Crespo, é um jogador de cenário específico. Desde a temporada passada, ele tentou o Ferreirinha como segundo atacante, acabou não rolando, tanto que a melhor fase do Ferreirinha foi com o Zubeldia, e ele entende que neste sistema de jogo ele não vem tendo tantos pontas. Ele tem mais focado numa dupla de ataque com o Lucas atuando como uma espécie de camisa 10 ali atrás dos dois atacantes. Então que funcionaria melhor você ter o André Silva para disputar esse espaço, por exemplo, com o Luciano. O André Silva tendo um pouco mais de liberdade para sair, para armar, para conseguir também pegar os defensores de costas. Então é bem possível que em algumas partidas, não contra a Chape, acho que ainda, vai demorar pelo menos mais uns 2, 3 jogos, mas o Crespo quer sim testar a possibilidade de André Silva e Caleri atuando juntos com a camisa do São Paulo. Quero saber de você nos comentários, você acha que essa dupla pode funcionar com a camisa tricolor? Deixe aí nos comentários. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O Moreira
está de volta ao São Paulo. São Paulo hoje publicou no seu boletim de treino que ele está recuperado também. Ele que rompeu o seu contrato com o Porto nessa última semana, muito porque não teria condição de jogo, ficaria pouco tempo, né? Voltaria agora em março, o contrato dele era até o final de maio com o time europeu. Ele volta para o São Paulo. Eu, particularmente, eu já falei isso algumas vezes para amigos e tudo mais, mas eu gosto muito do Moreira. Eu acho que é um jogador que tem uma qualidade técnica muito acima da média. Joga de lateral direito, joga de lateral esquerdo, com o Rogério até já jogou de volante, nas categorias de base também. Ele chega em Cotia para ser volante do São Paulo, foi descendo até ser o lateral direito do time do Alex, foi capitão com o ex-treinador do Sub-20 do São Paulo. Eu gosto bastante. O único problema é a questão física, que infelizmente ele não consegue ter sequência. Se tomar um banho de sal grosso bem feito, eu acho que pode ser utilizado, hein, Matheusão? Eu concordo plenamente, eu ia falar justamente isso, que ele tem capacidade de jogar nas duas laterais. Ele também jogou na seleção portuguesa de base, né? Depois ele optou pela nacionalidade, ele tem dupla nacionalidade, ele é luso brasileiro. Eu acho que em terra de Raí Ramos, Jamal Lewis, Cédric Soares e Mailton, João Moreira é rei absoluto, joga muito, é o melhor de todos. Eu tô cansado de ver esses bagres com muito respeito na lateral direita do São Paulo. Acho importante o São Paulo nessa movimentação estar com o Lucas Ramon e com o Mike, né, na lateral direita, e agora com o João Moreira. Eu acho que o São Paulo passou por momentos muito difíceis e complicados, desde das dobras na lateral esquerda lá com o Zubeldia até o presente momento. Eu acho que agora só o São Paulo conseguiu se encaixar. Eu gosto muito do Enzo Dias na esquerda, gosto muito tanto do Lucas quanto do Mike na direita, e assim, acho que o João Moreira vem para fortalecer isso. Não entendi essa movimentação do Porto na realidade, porque o Porto estendeu o empréstimo no final da temporada passada e agora se desfez do João Moreira. É complicado justamente isso, Felipão, essa questão física dele, né? Porque ele realmente passa por muitos altos e baixos, mas assim, sempre vou me recordar com carinho que o título de 2024, o nosso título da Supercopa, passou pelos pés do Moreira, que jogou muito, salvou um gol. Eu tenho uma boa recordação dele. É um garoto, ainda é um garoto, a gente pode chamar o João Moreira de garoto. Então eu torço muito para que ele dê certo e deposito minhas confianças nele. Se ele estiver bem, se ele tomar esse chá e esse banho de caveira, eu acho que ele vai dar certo no São Paulo. Eu gosto bastante e Matheus, a gente fala bastante disso, cara, a gente insiste em tantos jogadores que não têm identificação com o São Paulo. Ou é um garoto formado em Cotia, é um jogador que foi formado dentro do clube. Eu acho que vale a pena a gente dar uma segunda chance, e ele viria para ser o terceiro lateral, porque para mim, como você falou, acho acima do que o Cédric. Mas eu acho interessante você ter um garoto de 21 anos que tem uma mínima rodagem europeia, é um jogador, como você falou, de passagem pela seleção portuguesa de base, um jogador que cara, já despontou fora do país, tem dupla nacionalidade, ou seja, valoriza ele para uma venda para o mercado exterior. Você não tira uma vaga de um estrangeiro num time que contrata o Moreira. Inclusive, uma informação que eu havia recebido quando ele estava começando a ter sequência no São Paulo, antes de romper o ligamento cruzado anterior, que tinham clubes da Europa acompanhando já o futebol dele de perto, indo no CT, conversando com representantes. Times grandes do futebol inglês estavam de olho nele, mas acabou rompendo o ligamento cruzado anterior, não conseguiu ter mais sequência como titular do São Paulo, mas é um garoto ainda de 21 anos que eu acho que pode ter sequência. Gil, eu queria que você falasse um pouco sua opinião sobre o Moreira, se gosta, se não gosta, acha que dá para ser reaproveitado ou teria que pensar em um negócio para ele? Dá para ser reaproveitado, sim. Eu gostava muito dele no São Paulo. Na época que ele foi para o Porto, não concordei desse empréstimo dele no Porto. Eu acho que ele teria mais oportunidade de desenvolver um pouco melhor aqui e talvez seguir mesmo como titular do nosso time. E ele me lembra um pouquinho as questões que o Luan passou no São Paulo, né? Um Luan que foi um menino vindo da base, muito importante ali no meio-campo, importante num título também para o São Paulo depois de muito tempo, e sofrendo muito com as questões físicas, lesão atrás de lesão. Então a trajetória do Moreira se assemelha um pouquinho nesse ponto.
Eu sou sempre a favor de dar uma segunda chance para um menino que foi criado em Cotia, que subiu por Cotia. Acho que ele tem tudo para ser bem recebido até pela própria torcida, que a gente sabe que às vezes a torcida de São Paulo pega um pouquinho no pé dos meninos que vêm de Cotia. Eu acho que da parte dele ele é muito novo, é realmente agarrar essa oportunidade, essa chance, porque se desenvolvendo aqui ele tem tudo para despertar o interesse novamente de algum clube de fora. Então, como você bem pontuou, é um investimento para o São Paulo, né? Ele retornou, talvez não estivesse nem nos planejamentos do próprio São Paulo, mas já que está aqui, é um menino que tem que ser desenvolvido, pensando sim em de que forma que o São Paulo vai conseguir arrecadar para o cofre, já que na época do empréstimo do Porto foi, nossa, né? Como sempre, né? Como os últimos que saíram, preço de nada, assim. Então, Deus dando uma chance para o São Paulo de tentar fazer uma história diferente com esse menino, se ele conseguir, de fato, voltar 100% dessa questão física. E ainda bem que ele está voltando em 2026, né? Se ele estivesse voltando em 2025, ele já ia chegar lesionado. Ele ia chegar para ser mais um número lá no DMzinho do São Paulo. Tomara. A gente está numa onda positiva na questão física do São Paulo. Tomara que ela passe para o Moreira, que ele consiga ter sequência assim. A Ju lembrou sobre a saída dele, né? Ele saiu, São Paulo tentando antecipar a vinda do Wendel. Foi bom essa negociação também, meu Deus do céu. Foi boa, foi positiva o Wendel chegar mais cedo no São Paulo, não conseguiu se firmar ainda como titular do tricolor paulista. Galera, São Paulo acaba de contratar o Kevin, chegou do Retrô, futebol pernambucano, meio campista muito promissor, sub-17, né? Já chega pro sub-17, sub-20. Kevin chegou do Retrô lá de Pernambuco, né? Meio campista, mais um jogador muito interessante. Nós vemos o São Paulo trabalhar muito bem. É que o São Paulo conseguiu, né, um encaixe muito bom com o Bobadilla, que é um cara que não foi contratado agora, mas dá pra falar do Bobadilla como um recém-contratado. Aí o Bobadilla, Marcos Antônio e o Danielzinho, são todos caras contratados. E o Danielzinho é o mais jovem desses, né? O que chegou o que chegou depois do Marcos Antônio e do Bobadilla. Mas o Marcos Antônio e o Bobadilla não fazem muito tempo, não faz muito tempo que já estão no São Paulo, que são titulares. Não, é uma coisa meio que agora. Não é igual o Arboleda, Luciano, Caleri, que já estão há muito tempo no time. Não, esses caras, eles são relativamente contratações recentes, né? Que demorou para se adaptar, demorou para encaixar. Então é tudo muito novo. Marcos Antônio, Bobadilla e Danielzinho. Até o Marcos Antônio e o Bobadilla, que estavam antes, são novos. Eu encaro isso como jogadores relativamente novos, né, no São Paulo, que agora que estão jogando de titular. Só que encaixou demais no meio de campo. O Crespo, acho que ele não acha isso, né? Acho que ele prefere colocar o Luan no lugar do Danielzinho. E nada contra o Luan. É que o meio de campo tava fechado ali, né? Muito bom o meio de campo do São Paulo e o técnico tem que estragar, né? Mas nós temos agora esse Kevin, que é da equipe de base, Negruti, Hugo Leonardo, Matheus Ferreira. É o Matheus Ferreira, aquele garoto da base também, né? Então tem muitos jogadores bons. E agora chega esse Kevin nessa nova proposta que o São Paulo tá fazendo de contratar jogadores não tão jovens, às vezes de 16, 17, 18, 19. São Paulo contrata para a equipe de base para prontamente já prepará-los para trazer para o time principal, para o time profissional. Então muito bacana. Tá aí, mais um meio-campista, sub-17, sub-20, Kevin, do Retrô de Pernambuco, destaque lá. E galera, o São Paulo contratou também mais um goleiro, né? Goleiro da base, Hélio, 16 anos, chega do time baiano, Estrela de Março. Estrela de Março, time baiano, Hélio, menino novo de 16 anos, São Paulo trouxe. Aqui esperamos jogar, né? Nós esperamos jogar. Tem o Coronel que nem jogou ainda, tem o Rafael. O Rafael tá jogando sempre. Já vi muitos falando, te digo que tem que testar o Coronel também. Só que nós tivemos uma situação com o Yang, com vários goleiros da base que passaram e meramente não tiveram nem oportunidade, né? O Leandro, vários goleiros. Então o São Paulo precisa entender melhor como é que o São Paulo vai administrar goleiros da base. Vai contratar?
porque aparentemente São Paulo não tá nem deixando usar, né? São Paulo teve um trauma muito grande pós-aposentadoria do Rogério Ceni, isso foi verdade. Só agora nós encontramos um bom goleiro com o Rafael, né? Pós-Rogério Ceni ele foi o melhor disparado, o resto não dava nem pra falar, né? Sidão, Volpe, Renan Ribeiro, Denis, Jandrei, Felipe Alves, Jean, só goleiro horroroso, né? Só goleiro horroroso. Finalmente agora nós temos o Rafael. Só que a contratação do Coronel tira o espaço de goleiros da base, né? Agora o São Paulo contrata esse Hélio, menino novo de 16 anos, contrato profissional. Menino novo de 16 anos veio do destaque também, né? Destaque do futebol baiano, Estrela de Março. E baiano, acho que baiano, se eu não me engano, time baiano. E vamos ver, precisamos entender como é que o São Paulo vai fazer com esses goleiros da base. Vai colocar pra jogar? Não vai? Mas vamos ver como é que vai ficar tudo, né? Eu sempre vou apurando, trazendo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que Os bastidores envolvendo a negociação entre São Paulo e Fluminense pelo meia Alisson ganharam novos detalhes nas últimas horas. Segundo informações divulgadas pelo perfil Radar da Bola nas redes sociais, o clube carioca chegou a oferecer a inclusão do volante Otávio como parte do negócio. A proposta surgiu durante as conversas entre as diretorias, mas acabou não avançando após a avaliação interna do tricolor paulista. De acordo com a informação divulgada pela página Radar da Bola, a diretoria do São Paulo optou por não seguir com a possibilidade principalmente por conta do salário considerado elevado do volante do Fluminense. Além da questão financeira, também pesou na decisão o planejamento do clube de priorizar oportunidades para jogadores formados nas categorias de base de Cotia, estratégia que vem sendo reforçada nos últimos meses pela diretoria e pela comissão técnica. Com isso, Otávio acabou ficando fora das tratativas entre os clubes. O acordo avançou apenas com a ida de Alisson ao Fluminense, em um movimento que envolve o pagamento integral dos salários do jogador pelo clube carioca. A negociação faz parte do processo de reorganização do elenco do São Paulo, que busca ajustar a folha salarial e abrir espaço para jovens talentos da base. As categorias de base do São Paulo seguem se reforçando neste início de temporada, e as últimas atualizações no bid da CBF trazem informações sobre 4 novos reforços para a base do tricolor. O volante Kevin, de 17 anos, chega por empréstimo com vínculo válido até 31 de janeiro de 2027. Em 2025 ele conquistou o Campeonato Pernambucano Sub-17 pelo Retro. Outro volante que também chega ao São Paulo é o jovem Vitor Noé, de 18 anos, que defendeu o Jabaquara Atlético Clube nas últimas 4 temporadas. O jogador assina contrato definitivo com o tricolor até o fim de 2027. O gol São Paulino também ganha reforço. O goleiro Hélio, de 16 anos, assina com o clube do Morumbis até 28 de fevereiro de 2029. Com passagem pelo Avaí, seu último time foi o Estrela de Março, pelo qual disputou a Copinha 2026. Por fim, João Vitor firma vínculo com o São Paulo até janeiro de 2027. O jogador de 17 anos já passou pela base do tricolor e retorna a Cotia após 3 anos. Seu último clube foi o Retro, pelo qual conquistou, em 2025, o Campeonato Pernambucano Sub-17 e a Copa Atlântico Sub-19. E aí, torcedor? Agora falando sobre o retorno de Moreira, você acha que ele merece espaço no elenco tricolor? Deixe a sua opinião nos comentários.